E aí, galera? Vamos estudar? Aula pré-requisito tópico básico, razões trigonométricas. Aquele famoso seno, cosseno, tangente, aquela tabelinha que você já está manjada. A gente vai relembrar como é que você vai diferenciar o uso de cada uma delas nas figuras planas. Tranquilo? E aí? Vamos começar? Vamos lá, galera, vamos lá! Tópico básico, razões trigonométricas. Você estudou isso aí lá no seu 9º ano, chamado também antiga 8ª série. E também viu no 1º ano, depois no 2º ano de novo, no 3º ano provavelmente que não. Rapidinho, essa aula é curta, é de boa, é só para relembrar mesmo. E quando tiver a necessidade de usar nas questões do Enem, sinto muito, meu amigo, vai ter que saber fazer isso muito rápido. 30 segundos estourando 1 minuto. Pô, como é que eu vou fazer isso? Treinando, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, não importa quantas vezes você vai levar, mas você vai ter que treinar, beleza? Galera, as razões trigonométricas, você sempre vai estar usando num cara chamado triângulo retângulo, sempre com ângulo de 90 graus, falou? Só que se você só vai usar essas razões trigonométricas quando tiver ângulo interno no seu triângulo. Aqui eu estou representando de forma genérica, de forma geral, esse ângulo. Tá pequenininho, mas esse ângulo aqui, ó, vou botar bem aqui no canto. Tá aqui, é a letra θ, a letra grega chamada de θ. Θ. Não é teta, teta de teta, de tetas, de melões e... Já entendeu essa meleca? Beleza. Então isso aqui vai representar o seu ângulo. Falou? Não confunda, você que não treina, acha que quando vê um triângulo retângulo, vai acabar usando o quê? Teorema de Pitágoras. Não, velho. Você não vai usar, não vai ser necessário usar Pitágoras. Você pode ir por um caminho mais rápido, que são as razões trigonométricas. Aí, as razões trigonométricas, você provavelmente, lá no fundamental, você usou esses nomes aqui, ó. Seno, cosseno e tangente, beleza? Seno, cosseno e tangente. Você escutou isso aí. Aqui, vamos continuar a escutar. Então, você vai ter 3 razões trigonométricas. O seno, o cosseno e a tangente. É esses caras que a gente vai relembrar na aula de hoje. Você vai ver que é muito fácil. E você não precisa estudar cada um separado para poder desenvolver. Não. Aqui você vê os 3 de uma vez só e você vai aprender como é que você vai usar, vai identificar e vai usar um desses 3. Beleza? Vai conseguir, eu vou te mostrar isso. Fundamental que num triângulo retângulo que tenha lá seu ângulo interno nele, você identifique sempre e prioritariamente o cara chamado hipotenusa. Lembre que hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, beleza? Aí depois dele, depois que identificou a hipotenusa, tu vai identificar quem são os catetos. Velho, os catetos têm 2 nomes. Aí você tem que escrever esse cateto corretamente, sempre olhando em relação ao ângulo. Olha esse ângulo θ aqui nesse triângulo e o ângulo θ nesse triângulo. Beleza? Então identifiquei que é hipotenusa. Vamos considerar que aqui essa hipotenusa tem uma medida qualquer. Eu vou colocar aqui uma letra, tá? Vou colocar aqui, ó, letra... Vou colocar a letra nessa merda não. Vou botar aqui uma letra, ó. X e Y. X e Y. Beleza? Aí, você vai lembrar que existem 2 catetos chamados cateto oposto e cateto adjacente. E é fácil você lembrar. O adjacente, que é o nome mais estranho, você pode tentar lembrar assim, ó. O que é o cateto adjacente? Presta atenção. Cateto adjacente é o cateto ao lado do ângulo. Adjacente ao lado. Olha a inicial da letra A. Cateto adjacente ao
ao lado do ângulo. Olha, qual desses dois catetos, desses dois lados aqui, ó, qual desses catetos está ao lado desse ângulo θ? O y que está ao lado do θ ou o x que está ao lado do θ? Pegou? Obviamente, esse cara é o cateto que está ao lado, então ele é o adjacente. Automaticamente, esse só pode ser o cateto oposto. Beleza? Mas, quando o seu ângulo está em uma outra posição, aí você tem que tomar cuidado. Aqui, ó, lado x, lado y, que é o cateto x, cateto y. Vamos dar o nome aos dois. Qual dos dois catetos, o x ou y, está ao lado do ângulo θ? Veja, x está ao lado do ângulo, o x está ao lado do ângulo, ou é o y que está ao lado do ângulo? É o x, então cateto adjacente. Vai ser o x, cateto adjacente ao ângulo, e o y vai ser o cateto oposto. Então perceba que numa mesma figura, mudando o seu ângulo, olha só, o lado x, lado x. Um foi oposto, o outro adjacente. Lado y, lado y. Um foi adjacente, outro foi oposto. Depende da sua referência, que é o teu ângulo. Tranquilo isso aí? É só para relembrar, você vai ver como vai ser isso, como isso vai ser muito tranquilo. Aí, as suas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, você tem lá as suas abreviações, que são essas três. Beleza? Aí você tem que lembrar como é a representação do seno, do cosseno e da tangente. Vamos escrever aqui, ó, seno, cosseno, tangente. E lembre-se, o seno, o cosseno e a tangente é sempre em relação a um ângulo. Vamos colocar aqui um ângulo qualquer chamado de θ. Galera, seno, cosseno e tangente, razões trigonométricas, razão é divisão. Então, sempre essa montagem vai ter que ter uma divisão. Falou? Aí, ó, você tem que lembrar o seguinte. Desses três, um não usa hipotenusa. Os outros dois vai usar hipotenusa. O que não usa hipotenusa é a tangente. O seno e o cosseno usam a hipotenusa. Falou? Como é que se escreve a razão seno? Seno do ângulo, seno sempre é cateto oposto sobre cateto adjacente. Perdão, cateto oposto, vamos botar aqui, ó, C oposto, cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Seno sempre vai usar hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é aquela que você não vai precisar usar a hipotenusa. Vai ser a razão, a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Beleza? Lembre-se disso. Muito simples, você já viu, é só para recordar. Tópico básico. Meu irmão, quando você vai usar um desses três na figura, vou te mostrar agora que é simples, é rápido, saiba o nome, saiba a relação de um cateto com seu ângulo, que você vai conseguir fazer a distinção de qual você vai usar. Falou? Muito fácil. É um treino bem de boa, bem facilzinho. Olha para isso aqui. Coloquei alguns triângulos. Só para você poder identificar nesses triângulos qual razão trigonométrica você iria utilizar. Galera, olha só, vamos para esse primeiro aqui. Seno, cosseno, tangente. É só você lembrar assim, ó. Presta atenção. Para você nunca mais errar e definir qual dos três você vai usar, seno, cosseno ou tangente, você sempre faz a primeira pergunta sendo essa. Na minha figura, eu vou usar a hipotenusa, eu vou
ter que trabalhar com a hipotenusa, ele está me dando a hipotenusa, eu preciso calcular a hipotenusa, então a sua primeira pergunta, faça para a hipotenusa. Então olha só, nesse triângulo, vou estar trabalhando com a hipotenusa, tem alguma medida aqui, o R ou o D, que eu estou representando, algum dos dois é hipotenusa? Você vai verificar que sim, o R é uma hipotenusa. Se o R é hipotenusa, olha, definiu que vai mexer com hipotenusa, meu irmão, vai mexer com hipotenusa ou seno ou cosseno, ok? Seno ou cosseno mexe com hipotenusa, beleza. Então eu sei que nessa figura eu vou usar seno ou cosseno. Qual dos dois? Aí você vai olhar agora para o cateto e vai fazer a pergunta. O cateto que o cara está me dando, está ao lado do ângulo ou está oposto ao ângulo? Aí você olha o cateto, ó, esse cateto aqui, ó, letra D. Ele está ao lado do ângulo ou está oposto ao ângulo? Ao lado. Se ele está ao lado, ele é um cateto adjacente. Pronto. Você já sabia que por usar hipotenusa, ou é seno ou é cosseno. Como vai usar cateto adjacente? Tá aqui, ó. Vai usar hipotenusa ou seno ou cosseno. Como vai usar o adjacente? Cosseno. Então, nesse triângulo você usaria, na verdade, o cosseno. Tranquilo? Fácil? Fácil? Olha esse aqui, ó. Isso aqui. Olha para esse triângulo retângulo com referência a esse ângulo θ aqui, ó. Faz a primeira pergunta. Qual foi a primeira pergunta que eu coloquei para vocês? Vai mexer com a hipotenusa? Vai calcular a hipotenusa? Tá dando a hipotenusa? Tá mostrando a hipotenusa? Vou ter que usar esse cara chamado hipotenusa? Olha para a figura. Vai usar a hipotenusa? Tá me dando a hipotenusa? Não. Se não mexe com hipotenusa, então você já sabe que se não mexe com hipotenusa não é seno, é cosseno, só pode ser a tangente. Então aqui, de cara, tu já sabe que vai usar a tangente. Morreu. Aí no caso aqui, você teria que saber identificar quem seria o cateto oposto ou o cateto adjacente. Vamos fazer aqui? Olha. Você pode escolher qualquer um dos dois aqui. Vamos escolher o C aqui, ó. Lado C, o cateto C. Esse cateto C está ao lado do ângulo θ ou está oposto ao ângulo θ? Ele está ao lado. Se está ao lado, eu falo que é um cateto adjacente. Automaticamente, o outro só pode ser cateto oposto. Tranquilo? Fácil? Vamos para esse aqui então? Mais rapidinho. Primeira pergunta. Nessa figura, Y e P, que são os lados que estão sendo oferecidos aqui, algum deles é hipotenusa? E aí? Sim. Então, percebe-se que esse cara é hipotenusa. Se eu vou mexer com hipotenusa, vai mexer com hipotenusa ou é seno ou é cosseno. Quem define é o cateto. Então vamos saber qual é o nome do cateto. O cateto Y. Olha esse Y aqui, ó. Em relação ao ângulo θ, ele é ao lado ou ele é oposto? Se você falar que é ao lado adjacente, esse cateto Y, ele é ao lado do ângulo θ ou oposto? Oposto. Cateto oposto. Então, se mexe com hipotenusa, é seno ou cosseno. Se mexe com hipotenusa. Como ele falou, aqui você identificou que é cateto oposto, então cateto oposto e hipotenusa só pode ser o seno. Tranquilo? Próximo. Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui. Lado F, lado P. Algum dos lados é hipotenusa? Sim, o lado F é hipotenusa. Se é hipotenusa, ou é o seno ou é o cosseno. Quem define é o cateto. Beleza? O lado P é cateto o quê? Oposto ou adjacente? É só você olhar aqui, ó. O lado P, o cateto P, está ao lado do ângulo θ ou está oposto a ele? Oposto. Pronto. Se está oposto, cateto oposto. Então se mexe com hipotenusa e cateto oposto, só pode ser o seno. Então aqui eu usaria o seno. Próxima figura. Aqui, nesse
triângulo tá me dando, tá me fornecendo, tá mostrando uma dessas duas letras que representam os lados do triângulo? É a hipotenusa? É a hipotenusa? Não. Nem esse é a hipotenusa. Se não é hipotenusa, só pode ser a tangente. Beleza? Tá, aqui de cara você já usaria a tangente. Eu defini quem seria o cateto. O oposto é adjacente. Olha para os dois catetos. Escolhe qualquer um deles. Vamos escolher o X aqui, ó. Esse cateto X está ao lado do ângulo ou está oposto ao ângulo? Está ao lado. Então ele é um cateto adjacente. Logo, e portanto, o outro é o oposto. Tranquilo? Tá, aqui a gente usou cosseno, tangente, seno, seno. Aqui seria a tangente. Quem seria esse? Vamos lá. Lado A e lado X do seu triângulo, retângulo. Um deles é hipotenusa? Sim, esse é hipotenusa. Se é hipotenusa, hipotenusa ou é o seno ou vai mexer com o cosseno. Quem define agora é o cateto. O lado A é um cateto ao lado do ângulo, adjacente ou oposto ao ângulo? Ao lado. Então, cateto adjacente. Se ele é um cateto adjacente, então cateto adjacente com hipotenusa só pode ser o cosseno. Então aqui você usaria o cosseno. Tranquilex? Isso é para relembrar, para você ver que é fácil fazer a distinção de qual dos três eu vou usar. Qual desses três, seno, cosseno ou tangente, eu vou usar. Lembre, só fazer primeiro a pergunta na sua figura se eu vou usar, mexer, trabalhar com a hipotenusa. Beleza? Depois você define o seu cateto. Vamos fazer algumas situações aqui. Olha. Fazer um desenho. Um detalhe, galera, um detalhe. Detalhe importante, que é o seguinte. Toda vez que você está mexendo com razões trigonométricas, vai ter que lembrar de um camarada. Eu não vou entrar aqui em questão de como chega nesses valores que a gente vai escrever agora. Vocês já sabem, vocês decoraram uma tabelinha com seus professores, alguns fizeram musiquinha para você dos chamados ângulos notáveis. Você vai lembrar disso aqui, ó. Você vai ter que usar isso aqui. O Enem não te dá essa tabela. Você tem que lembrar da tabela. Falou? Tem que lembrar. Isso aqui vai ser a tabela dos ângulos notáveis. Lembra isso aqui? Não me fale. Chapa. Qual é a musiquinha? Não sei porra de musiquinha. Dessa não. Sei algumas outras situações. Lembra daquela aula que eu coloquei tópico básico de sistema de medidas, comprimento? Não é música, mas é uma frase. Caguei hoje de manhã, mas depois comi muito mais. Pois é. Então vamos lembrar aqui como é que a gente monta essa tabela. Ó. Facinho, rapidinho. Vários de vocês aprenderam assim, ó. Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. São os ângulos notáveis. O 30 graus e o 60 graus surgem os valores de um triângulo equilátero, tá? E o 45 graus, os valores dele do seno, cosseno e tangente, vem lá do quadrado. Não vamos fazer demonstração aqui, não precisa. Você só tem que saber usar essa tabela caso tenha uma questão da sua provinha do Enem. Você vai ver que na aula de exercícios só de ângulos notáveis, aí você vai ver. Falou? Que aí vai ser a parte 2. Galera, vamos lá. Você vai lembrar assim, ó. Olha só o tamanho que eu vou estar escrevendo, hein? Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Olha. 1, 2, 3. 3, 2, 1, 3. 1, 3. Veja a entonação que eu dei. Você vai entender o porquê eu falei isso. Então, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Beleza? Depois que você escrever isso aqui, aí vai ficar assim, ó. Tem 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Você vai dividir as duas primeiras linhas por 2. Olha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Divide
as duas primeiras linhas por 2. Beleza? E só essa daqui por 3. Tranquilo? Beleza? E agora vamos terminar a nossa tabelinha. Olha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Beleza. Divide por 2. Segunda linha por 2. E só essa daqui por 3. E agora você coloca a raiz quadrada onde não tem o número 1. No 2 e no 3 aqui. Ó. Raiz, 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 raiz e raiz. Pronto. Essa tabelinha que a gente vai estar utilizando. Beleza? Vamos fazer algumas situações aqui, tópicos básicos, para você poder recordar. Lá na frente, a gente vai estar fazendo um pouco mais rapidinho, porque isso aqui é uma breve revisão. Falou? Então vamos lá. Vou até deixar dobradinho bonitinho aqui, para a gente poder usar quando for necessário a partir de agora. Falou? Vamos lá? Pessoal, suponha que você tem aí um trapézio. Vamos botar aqui um trapézio isósceles. Vou trabalhar aqui, ó, com um trapézio isósceles. Tem que saber características de um trapézio isósceles, falou? Então considere que eu tenho um trapézio isósceles. Tá feio, tá feio, tá feio. Tá. Trapézio isósceles, vamos chamar o trapézio de trapézio P, Q, R e S. E aí, considere que nesse trapézio, o lado PQ vale 10, o lado SR vale 22. E eu quero definir a altura desse trapézio isósceles, sendo que esse ângulo aqui é de 60 graus. Beleza? Lembra que num trapézio isósceles, esses lados não paralelos são iguais, tá? Os lados não paralelos são iguais. Então eu quero definir a altura desse trapézio, só com essas informações. Para definir a altura, ó, a altura é a distância entre as bases do trapézio, beleza? Essa distância está aqui, ó, formando o ângulo de 90, que também poderia traçar aqui, e você teria o mesmo triângulo, igual, tá? Então olha só, para você calcular essa altura, vamos dar uma letra para essa altura, vamos chamar essa altura de altura A. Já porque não posso botar outra letra? Bota aí, velho, eu quero botar A. A porque A é de Augusto, mas Augusto não escreve com letra A minúscula, é verdade, japonês burro. Então olha só, vou calcular a altura do trapézio, visualizando um triângulo retângulo, que seria esse aqui, ó. Esse triângulo retângulo, beleza? Que eu vou fazer esse desenho aqui. Só que você tem que definir a medida de um lado desse triângulo. E olha só como é que você vai definir. Do vértice R ao vértice S, 22. Essa distância do P ao Q é 10, então daqui até aqui é 10. Se você faz 22 menos 10, sobra 12. 12 para duas partes iguais aqui, ó. Então cada uma vale 6. Então seu triângulo que você vai usar para calcular a altura do trapézio, com um ângulo de 60 graus, a altura que eu chamei de A, aqui
o teu lado mede 6. Beleza? A partir de agora, tem um triângulo retângulo. Quero descobrir a medida A da altura do trapézio aqui, seno, cosseno ou tangente. E aí? Qual a primeira pergunta que eu pedi para você fazer? Na figura, vai mexer, vai trabalhar, tá dando, vai usar a hipotenusa? Vai ou não usar a hipotenusa aqui? Não. Aqui seria a hipotenusa, não estou mexendo com ela. Então, quando não mexe com a hipotenusa, ó, hipotenusa é para o cosseno ou para o seno, não mexe com a hipotenusa, só vai ser a tangente. Então, eu já sei que nesse triângulo eu vou usar a tangente. O que eu tenho que definir? Os catetos. Nomes para os catetos. Qual o nome de cada um? Vamos lá. Pode escolher qualquer um deles aqui, ó. Vamos escolher o lado 6, o cateto 6, tá? O 6 é um cateto ao lado do ângulo de 60 graus ou ele é oposto ao ângulo de 60 graus? O cateto 6 é ao lado do ângulo ou o oposto? Você vai ver que é ao lado, então você vai lembrar que é o cateto adjacente. Então, aqui só pode ser o cateto oposto. Morreu, velho. Morreu. Daqui, já sabe que é a tangente. Tangente quantos graus? 60 graus. Qual é a razão? Vamos lá. Aqui. Aqui. Tangente do ângulo, que é 60 graus, é a razão entre o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? O A. Sobre o cateto adjacente, que é o 6. Morra a onda. Tranquilo? E aí, faz uma substituição. Quem é a tangente 60? Tá aqui, ó, tangente 60. Raiz de 3. Então, tangente 60 aqui é a raiz de 3. Isso é igual ao A, que é a altura do trapézio, sobre 6. 6 está dividindo, passa multiplicando. Fica 6 raiz de 3. Essa é a altura do seu trapézio. Tranquilo? Foi fácil para relembrar? Foi de boa? Ó, detalhe. Na prova do Enem, é necessário que ele não é obrigado, hein? Olha o que eu vou te falar. Ele não é obrigado a te dar o valor aproximado da raiz de 3. Você tem que saber. Ele pode falar, ele pode simplesmente não dizer para você quanto é a raiz de 3 e nas alternativas que você tem que marcar numa questão, ele não te dá nenhuma alternativa com raiz de 3. É porque você vai estar usando um valor aproximado. E o raiz de 3, o valor aproximado dele, que você tem que lembrar para a prova, é 1,7. Ou também 1,73. Mas esse é o mais usado. Ok? Tá aqui? Seria 6 vezes 1,7. Seria a medida aproximada da altura desse trapézio. Aí você faz 6 vezes 1,7, vai dar 10,2. Tranquilo? Isso é para relembrar. Você viu que não foi difícil você definir que teria que usar a tangente. Você tinha lá seno, cosseno, tangente. Você viu que é fácil você definir que era para usar a sua tangente. De boa? Figura paralelogramo. Vamos dar uma treinadinha nessas nossas razões trigonométricas. Galera, paralelogramo, um quadrilátero. Lembre que você tem dois pares de lados paralelos, onde esses lados opostos têm a mesma medida e essas duas também, sendo que esses lados consecutivos são de tamanhos diferentes. Considere que eu tenho um paralelogramo com medida 15 centímetros aqui por 9 centímetros. E aí o cara te dá um ângulo. Vamos colocar que esse ângulo seja de 45 graus bem aqui. Ficou pequenininho, né? 45. Falou? E ele pede para definir a altura desse paralelogramo. Ele fala para você calcular a altura H.
chamar isso aqui, ó. Vamos falar que isso aqui é a altura H. Ele quer que você defina quem é essa altura. Como é que você faz? Tranquilo. Olha, para calcular a altura, é só você traçar um triângulo bem aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo, beleza? Esse lado 15 você nem precisa usar. Você vai usar apenas o lado 9 que está na sua figura aí. Porque essa altura, ó, tá aqui. E aí, vou desenhar o triângulo para ficar fácil de você visualizar. E nesse triângulo, aqui é 45 graus, aqui é a altura e aqui é o 9. Isso aqui você não precisa usar aqui essa parte, ó. Falou? E aí, qual razão trigonométrica você vai usar aí? Tranquilo. Você faz aquela perguntinha. Nesse triângulo, as medidas que são apresentadas, vai trabalhar com a hipotenusa? Sim. Quem é a hipotenusa aqui? O 9. Pronto. Se vai trabalhar com a hipotenusa, galera, hipotenusa ou é o seno, ou vai usar o cosseno. Um dos dois. Quem define? O cateto. Cateto oposto com a hipotenusa é o seno. Cateto adjacente com a hipotenusa é o cosseno, beleza? Então vamos definir qual o nome desse cateto. Esse cateto H aqui, ó, esse cateto em relação ao ângulo de 45, tá ao lado adjacente ou tá oposto? Ele tá oposto. Pronto. Quem é que vai usar aqui, ó? Mexe com a hipotenusa, ou é cosseno ou é seno. Como o cateto que ele falou aqui é o oposto, então cateto oposto com a hipotenusa, vamos usar o seno. Então aqui vamos usar o seno de 45 graus. É igual. Como é que é a montagem do seno? Tá aí, ó. Seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? O H. Hipotenusa. 9. Pronto. Aí você vai substituir seno de 45 lá na sua tabela. Quanto é? Aí, ó. Tabelinha. 145 é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Raiz de 2 sobre 2. E aí vai ficar assim, ó. Raiz de 2 sobre 2 igual a H sobre 9. O 9 está dividindo H, passa multiplicando. Ei, Cora! Esse 2 não precisa passar multiplicando o H não, velho. Fazer aquele nome que a galera fala de cruz credo. É credo mesmo, velho. Cruz credo. Não precisa fazer isso não. Multiplicação cruzada. Não precisa disso não. A ideia é descobrir quem é o H, que é a altura do seu paralelogramo. Para que você precisa sair multiplicando 2 aqui? Deixa onde ele está. 9 passa multiplicando. Fica assim, ó. 9 vezes raiz de 2 sobre 2. Pronto. Isso é a tua altura. Falou? Se você dividir o 9 com 2, dá 4,5. Fica 4,5 raiz de 2. Resposta. Lembra? A mesma coisa que eu falei para raiz de 3, vale para raiz de 2. É muito bom que você saiba qual o valor aproximado da raiz de 2, que é 1,4. Então aqui ficaria 4,5 vezes 1,4. É o valor aproximado. Ele poderia falar para você usar 1,42 também. Falou? 4,5 vezes 1,4 dá quanto? Vai dar uns 6 alguma coisa, galera. É só você armar. Você pode armar 4,5 vezes 1,4, beleza? Multiplica a parada aí. Vamos colocar aqui resultado com uma casa decimal, 6,3 aproximadamente. De boa? Tranquilo? Esse é para relembrar. Você viu que não é difícil identificar quem é seno, cosseno e tangente.
quando é que você usa um dos três? Fizemos na nossa aula uma partezinha para poder identificar no triângulo qual razão você usaria. Lembra na parte da aula? Foi fácil ver. E aí você consegue definir quem você consegue trabalhar. Aqui fizemos um com o seno, o anterior foi com a tangente. Lembrando da nossa tabelinha aí. Falou? Você tem que saber esse troço aí decoradinho. Tranquilo? Fácil? You win! De Perfect! boa? Tópico básico, tópico básico. Aqui não tem aprofundamento. O aprofundamento vem com as aulas que não são tópico básico. Tranquilidade, é isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Um abraço a todos.